Flávio Joséfo, em Antiguidades Judaicas, ele vai escrever sobre o jovem Ânano, o sumo sacerdote, que encontrou uma boa oportunidade para matar Tiago, irmão de Jesus. Ânano concluiu que o momento lhe oferecia uma boa oportunidade, pois Festo havia morrido e Albino ainda estava a caminho. Assim reuniu um conselho de juízes, perante o qual trouxe Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, junto com alguns outros, e tendo-os acusado de infração à lei, entregou-os para serem apedrejados. Os católicos acreditam que Maria ela morreu virgem e nunca teve irmãos, mas a tradição diz que Jesus teve outros irmãos e também irmãs. Aliás, isso é o que está na Bíblia, não é mesmo? Os católicos não negam a patrística, e Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, Eusébio vai citar a importância de Flávio Joséfo. Depois de todas essas coisas, seria bom não ignorar o próprio Joséfo, que tanto material forneceu para que a obra que tens entre as mãos, de que país e de que família procedia, também será ele mesmo quem declarará isto. E logo adiante, Joséfo vai dizer sobre a igreja de Jerusalém e sobre os cristãos. Depois do martírio de Tiago e da tomada de Jerusalém, que se seguiu imediatamente, é tradição que os apóstolos e discípulos do Senhor, que ainda viviam, reuniram-se de todas as partes no mesmo lugar, junto com os que eram da família do Senhor, segundo a carne, pois muitos deles ainda viviam. Eram da família do Senhor, segundo a carne. Então, Flávio Joséfo diz que Jesus teve um irmão chamado Tiago. Eusébio de Cesareia confirma essa história e os católicos não negam a patrística e nem a tradição. Ou seja, a Bíblia confirma que Jesus teve irmãos, Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, confirma que Jesus teve irmãos, e também a patrística confirma que Jesus teve irmãos. Então por que os católicos ainda acreditam que Jesus não teve irmãos carnais, no sentido de carne mesmo, de família, de sangue, mas sim irmãos espirituais, ou primo? E também junto com isso nós provamos a existência de Jesus, e essa informação automaticamente vai refutar os críticos que dizem que aquele texto é uma interpolação ali da igreja cristã posterior. Na verdade, essa interpolação que eles vivem repetindo como se existisse, eles mesmos não sabem de onde que vem. Vou explicar para vocês. Porque o texto aqui diz que naquele mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Bom, Flávio Joséfo, como judeu, seria muito estranho ele considerar Jesus como um ser místico, ou como Messias, porque ele continua dizendo aqui, ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas havia predito. Os críticos vão dizer que o texto todo é inventado, mas se a gente retira esse texto aqui, se realmente é uma interpolação total, retiramos esse texto, o contexto fica com um furo. A gente não sabe o que teria nesse meio aqui do texto de Flávio Joséfo. Então a ideia é que a interpolação é apenas na parte em que diz que Jesus era o Messias profetizado no Antigo Testamento, que ele apareceu realmente ressuscitado no terceiro dia, mas originalmente vemos isso também pelo próprio texto, a versão árabe de Flávio Joséfo. O enxerto foi que estava escrito que não é que ele apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia. Os discípulos disseram que ele apareceu ressuscitado no terceiro dia. Segundo os estudiosos, os críticos, essa é a versão correta. Então, o enxerto está aqui. Flávio Joséfo confirmou que ele apareceu ressuscitado, mas alguns acreditam que não. Isso foi uma interpolação de algum escriba e futuramente, por aquele acréscimo que foi feito por algum escriba, foi reescrito como se aquilo fosse dessa exatidão. Mas Joséfo, ele apenas escreveu que os discípulos acreditavam que ele apareceu ressuscitado no terceiro dia, ele praticou milagres, os discípulos acreditaram que ele praticou milagres, ou então os discípulos haviam dito que ele praticava milagres, os discípulos disseram que ele é o Cristo. Para os críticos, essa é a versão aí sem interpolação. A interpolação está em Joséfo citando exatamente dessa forma, como se Joséfo cria realmente que Jesus era o Messias. Não é que totalmente interpolado o texto, tá? E não existe essa possibilidade, porque senão vai ficar um furo ali na explicação de Joséfo sobre o texto. Mais um vídeo curto aqui para o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Tem assunto como esse e muito mais aqui. Tchau, tchau.